E aí pessoal, aqui é o Kenji da The One. Hoje eu vou trazer o reporte aí pra vocês do último torneio que eu joguei lá na loja da Main Deck, ali na São Joaquim. Torneio já valendo a lista nova, né? Joguei de Branded Despia, as cartas novas que saíram agora, né? Na Photon Hypernova. E vamos lá pro profile. Começando pela engine de Despia, 3 Aluber, 3 Branded Fusion, 3 Openings, 1 Dramaturg e 1 Tragédia. Esse daqui é bem padrão, né? Até vi uma lista ou outra que o pessoal tava cortando a Opening, mas às vezes você precisa do Normal Summon, né? E aí às vezes você também quer descartar alguma coisa, então ela entra muito bem, além de proteger suas fusões no cemitério. Um Tragédia, normalmente você não quer ver ele na mão. E o Dramaturg, eu acho ele melhor do que o Ad Libitum, porque normalmente o Ad Libitum só vai ter utilidade lá pro final do combo, enquanto o Dramaturg você já consegue startar com ele já entra na mesa, já é um corpo muito forte, ajuda para dar o TK, uma interaçãozinha a mais que às vezes você passa com a Opening e trazer ele já é uma interação, já ajuda bastante. Dois Albás, acho que é uma quantidade ok. Quando você faz a fusão do Lubellion, né, você recicla um de volta, então não chega a fazer falta, mas dá para usar o terceiro também, porque ele é bom ter na mão. Um do Albion, carta muito boa, ele é um draw e ele normalmente prepara alguma jogada sua, né? Ele consegue mandar a trap, às vezes consegue mandar o Albaz pro cemitério para você descer a Cartésia da mão ou para dar uma Branded in Red. E ele também é um Albaz no cemitério, né? Às vezes, se você não consegue colocar um alvo da Branded in Red, às vezes ele tá lá no cemitério, já serve também. Dois do Mercurial, agora com a fusão nova, né? O Striking Dragon, ele pede uma Winged Beast e ele também é uma carta que você quer ter na mão para proteger de Nibiru, às vezes até de Ash. E você consegue buscar ele, banir com os Beasts, então acho que 2 é uma quantidade ok. Uma da Kit é um Aluber um pouco piorzinho, mas ela tem a vantagem que ela é buscável, né? Você consegue buscar com o Mercurial, consegue buscar com a Branded Lost. E aí mesmo que ela faça um -1, essa versatilidade, você conseguir acessar ela, às vezes ajuda muito nas jogadas. Duas da Cartésia com a Fusion Deployment. Cartésia é uma máquina, ela é uma poly, quick, não precisa se usar e ela ainda volta do cemitério para a mão, porque muitas vezes no turno do cara você quer fazer alguma fusão e precisa ter um descarte do Lubellion, e aí às vezes o descarte do Albaz, né? Então às vezes você pega ela, na end phase ela volta, você já descarta de novo. Ela sempre fica voltando, muito boa. E junto com a Fusion Deployment, né? Ela entra por special. Dependendo do... Às vezes você tá going second, você também consegue trazer o Albaz. E é uma restrição dela, não prejudica nada o deck, né? Porque o deck só faz fusão. Aí agora que saiu essa fusão nova, né, da Cartésia, você consegue rodar isso. Compensa bastante, dá pra rodar 3 até. Aí da Spell e Trap Branded, uma da Trap, normalmente você manda ela com o Saronir ou com o Albion, e aí você consegue recuperar a Branded Fusion do cemitério, né? Então você tem mais formas de acessar suas jogadas. De vez em quando você também consegue setar ela e usar o primeiro efeito mesmo, que ela é uma Counter Trap. Às vezes é uma interação que salva. O Field para fazer fusão é um pouquinho mais fraco do que a Cartésia, né? Mas ele tem a vantagem que ele ajuda no grind, dependendo, porque se o cara tira alguma fusão sua, o Aluber volta, aí se o cara tira o Aluber, aí você traz uma fusão. No grind game isso daqui é insano.
Uma Branded in Red para fazer fusão. Normalmente você traz ela com o Albion, né, na End Phase, padrão. Uma Branded Lost. Essa carta ajuda muito no Going Second, principalmente, né? Dependendo da mão que você tá, ou se o cara não consegue interagir antes, você começa a fazer fusão e aí já era. O jogo snowballa todo, porque você vai fazendo fusão e aí você consegue dar chain em efeito rápido, às vezes a Branded in Red, você dá Beasted, o cara não tem como responder, o Mirror Jade entra, já bane. E isso tudo ainda buscando coisa. Carta eu acho que é essencial no deck. Uma Branded in White. Entrando agora na build, né, junto com a Kit. Ajuda para jogar em volta de Ash, às vezes você consegue colocar os monstros no cemitério, o Albaz, né? E aí você já consegue fazer fusão direto. Habilita umas jogadas bem interessantes, né? Um pouquinho específica, então já tem muita carta que faz fusão, né? Ela é, no geral, a piorzinha, mas ela entra bem em alguns combos. Uma High Spirits. Essa carta aqui, eu acho ela incrível. Tava rodando até mais, né, antes das cartas novas chegarem, mas como você normalmente quer trazer primeiro a Cartésia, a Fusion Deployment já cumpre esse papel. Mas ainda é muito bom você rodar uma, porque como agora o pessoal tá voltando a rodar Ashe, né, essa carta ajuda um pouco a lidar com isso, porque você já consegue mandar alguma carta do seu extra, né? Às vezes, então, só de você descartar um Albaz e um Albion do extra, você pelo menos já garante uma jogada de Branded in Red, né? Fora a versatilidade dela, de buscar o Mercurial, também pode buscar o Albion e você dá um draw, aí ela se paga, né? Acho que uma quantidade ok para rodar. Aí uma Foolish, duas Tiara. A Foolish nesse deck é bem versátil também, pode ser um Tragédia que vai virar um Aluber, posso mandar uns dos nomes das tiaras para fazer fusão, pode mandar o Albion para fazer a jogada da Trap com a Branded Fusion. E as tiaras, porque mesmo que ainda não tenha Kit Kalos, elas ajudam bastante. A Shiren ajuda a desbricar algumas mãos, porque muitas vezes você quer ver alguma coisa no cemitério, aí se você milar qualquer coisa de Branded já é meia jogada pronta, né? Você só precisa milar mais alguma coisa. E a Ravnus, igual, né? Ela é uma defesa, você não ficar olhando o cara jogar. Às vezes, mesmo que você não mile nenhum efeito que triga, você já consegue deixar pelo menos um setupzinho para no seu turno facilitar suas jogadas e você já tem um corpo na mesa, né? Qualquer fusão que você faz já rende mais uma fusão, você já dá chain block. Acho que essas cartas ainda são ok no deck. Dos Beasteds, 2 do Magna, 3 do Saronir, 1 do Lubellium. O Saronir é o melhor no deck, porque ele tem sinergia, né? Ele consegue mandar a Spell Trap Branded, e aí você manda a Retribution para pegar a Branded Fusion. O Lubellium é muito bom também, dá para rodar mais um, até 2, até tem um pessoal que roda 3, mas essa carta agora tá muito cara, nem tem mais em loja nenhuma, então eu tô rodando só um. E o Magnamute, ele por si só já é bem forte, porque às vezes mesmo que você não pare nenhuma jogada do cara, você ativa ele, no seu turno você consegue buscar o Albaz, consegue buscar o Albion para dar um draw, busca qualquer coisa, né? Então ele ajuda a setupar algumas jogadas também. Só cortei um pouco, antes estava rodando mais, né? Agora como Tiara deu uma diminuída, aí eu tirei alguns nomes, deixei esses que eu acho que tá numa proporção ok. 3 Veiler. Na parte das defesas, né? Decidi rodar um pouquinho mais, porque não queria só ficar olhando o pessoal jogar, porque tava com... Agora que eu acho que o meta vai estar bem aberto, né? Dependendo, o pessoal faz uns combos estranhos aí. Eu falei, não, vou dar algumas coisinhas para interagir com o pessoal, que eu acho que cabe agora no deck, porque ele tá bem mais versátil, né? A Cartésia ajuda muito na consistência. E a Veiler, além de ela ser uma defesa, ela também pode ser jogada, porque ela é light, então ela mais a Cartésia já faz a fusão do Dusk Dragon.
E ele também é Spellcaster. Então, se você usa High Spirits, você consegue revelar ela, mandar a fusão da Cartesia, do Dusk Dragon e buscar alguma coisa. Então, ela é duplamente aí versátil. Aí, 3 Ashes e um Imperma, pra tapar buraco mesmo. E as Ashes porque, como o meta eu acho que ia estar muito aberto, né? O Branded mesmo, eu acho que é um deck que vai estar bem relevante agora. Isso daqui costuma doer bastante, principalmente se o cara não for tentar jogar em volta, né? Que às vezes o deck até consegue, mas depende da mão, né? Às vezes umas jogadas meio complicadas. Isso aqui acaba salvando, principalmente porque o deck agora ele dá bastante draw também, então às vezes você faz todo o seu combo, dá uns draw, acaba achando uma carta dessa, umas cartas dessa, ajudam bem. Do extra, 2 Mirror Jade, 2 Albion, 1 Lubellion, 1 Titaniclad, bem padrãozinho até. Dos que fazem fusão, acho que não precisa mais do que isso, porque o Lubellion ele se volta, né? 2 Mirror Jade também, porque principalmente com o Kashtira agora no meta, não tem como rodar um só, né? Se ele banir ele já te complica muito. E o Titaniclad porque ele é dragão, você consegue mandar ele com a Branded High Spirits, e às vezes no turno do oponente mesmo, se você consegue mandar ele, ele vai tentar jogar, resolver seu campo. Se vai para End Phase isso daqui ainda tá lá, às vezes o Albaz entra, já tira coisa do campo do cara e já quebra as pernas dele. E às vezes até para lidar com alguma coisa problemática, né, você pode fazer ele direto no seu turno também, para lidar com alguns monstros fortes, porque ele vai entrar grande e inafetado, né? Aí de Despia, 2 Masquerades e 1 Quairits. Esse daqui ele tá bem importante agora por causa da fusão da Cartesia, né? Ela faz Special, eu acho ele, por enquanto só tem ele e o Proscenion de alvo. Ele eu acho bem melhor, porque o Proscenion meio que fica parado ali muito tempo. O cara consegue lidar com ele antes de você fazer o efeito. E o Quairits não, né? Ele já consegue segurar bem o jogo. O cara ele tem que se complica um pouco para resolver ele de uma maneira que não doa muito, né? E aí nessas o deck tem muito follow, então tanto o efeito dele de zerar ataque e o special ajuda a segurar, porque se volta para você é muito provável que eu acabo levando o jogo. E os Masquerades para também, né? Para segurar o jogo são muito bons. Teve jogo contra Dark World, que depois que eu sabia que o deck do cara era um Dark World, eu podia fazer várias jogadas, mas eu falei, não, o deck ele faz muita coisa. Eu só fui, em vez de ficar fazendo várias fusões, eu deixei uns Masquerade ali com mais uma ou outra interação. O cara já pagou a vida toda antes de conseguir resolver qualquer um deles. Aí de interação, um Dragostapelia e uma Quimera. Uma Quimera é ok, porque o deck agora tem muitas opções de fusão, né? Então você nem faz ela tantas vezes, que antes o deck meio que não tinha boas opções de fusão. Então um de cada, ok. A fusão da Cartesia saiu agora. Carta muito boa. Você faz ela para estender jogada e a versatilidade dela é incrível. Você consegue mandar alguma fusão do Albaz para buscar coisa na End Phase, você consegue mandar algum Bestial, você consegue mandar um monte de coisa, além dela ter o outro efeito de fazer Special. Então ela, ao mesmo tempo que ela é um Extender, ela é uma interação também. Aí uma Garura, basicamente ela é um alvo da Cartesia, né? Quando você já está com a jogada feita, já não tem nada muito bom para enviar, você manda a Garura, dá um draw, e aí às vezes você pode ter a Branded em white, você já consegue fazer, banindo ela do cemitério Albaz, você consegue fazer o Mirror Jade direto ou o Striking Dragon, que eu estou usando um proxy porque me emprestaram. Um salve aí, inclusive, pro emprestador aí misterioso.
E uma Shadow que eu não tive tempo de mudar ela. Meio que montei a lista aí às pressas. Mas ela basicamente usa com a Branded in High Spirits. Se você tá com algum Déspia na mão, porque eles são fadas, né? Normalmente o Tragédia, você manda ele pro cemitério para buscar alguma coisa e ele já triga. Aí do extra do site: 3 Nibiru, 3 Book of Eclipse para jogar para cima do Kastira. O Nibiru ele é legal agora no deck também porque é light, né? Dá para fazer o Dusk Dragon. E o Book of Eclipse ele é bom porque às vezes, tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? Você vai jogar, às vezes você dá um efeito do Aluber, uma Albion, vai tomar uma Impermanence e uma Valor, você consegue setar suas próprias cartas, elas resolvem e você ainda consegue fazer fusão com elas setadas, né? Então são cartas que entram muito bem no deck. Aí 2 Evelyn Match e uma Espanador da Arpia para deck de back row aí no geral, né? Dá para usar contra o próprio Kastira também, contra o Flander tá um pouquinho melhor, agora que não tem mais a estátua, né? 3 Dark Ambition Only One pro Going First, porque o deck, os monstros são todos tipos diferentes, né? Aí eu acho que eles pegam bem contra vários decks. Aí você passar com qualquer interaçãozinha, mas isso daqui já garante muito o jogo. E por último, isso daqui, a Expulsion para trazer esses dois, né? O Ra, para você trava qualquer deck aí praticamente, e a Foice, a lança, era mais pro Flander e pro Kastira. Você consegue mandar os dois porque eles são light, né? E aí você só ativa isso daqui, traz de volta pro campo e já era. E é isso. Obrigado aí por assistirem. Se inscrevam aí no canal, dá um like, compartilhem com seus amigos. E valeu!